Olá, estudantes! Nesse vídeo vamos falar sobre o trabalho historiador com outras fontes do conhecimento. Por exemplo, a filosofia, a arqueologia, a geografia, a filosofia, a antropologia. Nossa, professor, bastante ologia. Como é que funciona isso? Todas as áreas da ciência contribuem com o trabalho em conjunto para a fabricação, ou melhor, para a produção da historiografia, ou para se escrever história. Simples assim. Bora lá? Você já pensou em como esse processo de escrita, como acontece nesse processo da escrita da história? Como que se produz a história? Como que as outras áreas do conhecimento também fornecem as informações para a produção da história? Você sabe dizer se a história pode dialogar com outras áreas do conhecimento? Ah, não, eu sou história, só converso sozinho. Mentira, não faz isso não. Na verdade, a história tem e dialoga, tem a preocupação e dialoga com todas as áreas do conhecimento, inclusive a psicologia. Existem vários estudos de historiadores que têm certas afinidades com a psicanálise, que é um saber, um conhecimento da área da psicologia que estuda a história, estuda o passado, observando e utilizando ferramentas também da psicologia, também da psicanálise. É um exemplo para vocês. E tem a famosa frase, história tem em tudo, ou seja, história pode dialogar com tudo. Os historiadores analisam o mesmo período, mas com ênfases diferentes. Historiadores montam suas narrativas sobre o passado. Não existe apenas uma única história. Não existe o que é chamado, isso é verdade, isso é tudo mentira. Na verdade, existem narrativas históricas, mas verdade absoluta não existe. E sim, um trabalho de um historiador bem fabricado, com fontes, bem dialogado com outras matérias, com outras disciplinas, com outros conhecimentos. E um outro historiador fez uma outra abordagem, um outro olhar, mas também bem embasado, bem fundamentado, metodologicamente bem trabalhado. Não existe o que é certo e o que é errado. Os dois fabricaram um mesmo tema com assuntos e opiniões diferentes. É possível. Os historiadores, as interpretações sobre o tempo histórico. A história tem o auxílio de várias áreas do conhecimento. Por exemplo, o antropólogo é aquele que estuda os seres humanos. Esse aqui é o Darcy Ribeiro, um antropólogo bem importante na história, inclusive do Brasil, e seus aspectos culturais, físicos e biológicos. Por exemplo, o estudo dos costumes dos povos indígenas do Brasil. O antropólogo tem uma riqueza de informações muito importante, que fornece essa base para os historiadores escrever sobre esses povos indígenas. Um exemplo. Tem o filósofo que estuda a essência da humanidade e a realidade em que vivemos, que também fornece informações quanto às impressões dos seres humanos ao longo do tempo, questionamentos sobre, as divindades, sobre os deuses, sobre da onde veio, sobre o universo, e fornece as informações para os historiadores também. Tem o sociólogo que estuda as sociedades humanas, fornecendo muita riqueza de informação para os historiadores fabricar uma história das sociedades, é um exemplo. E nós temos aqui a famosa arqueóloga Nied Guidon, um dos nomes mais importantes da arqueologia, que fornece um estudo sobre os sítios arqueológicos, sobre a presença humana no passado, ou melhor, na pré-história, apesar que esse termo pré-história é bem tradicional, mas nos ajuda a entender em que período aquelas ferramentas, aquelas pedras, aqueles ossos de animais, até vestígios de fogueira pode ser estudado pela arqueologia e fornecer essas informações para a história, escrever a história daquele local. Desculpe o trocadilho. Tem o geógrafo que estuda o espaço terrestre. Quando surgiu uma floresta? Por que aquela outra floresta desapareceu no tempo? Fornecendo informações da localidade. Por que aquele grupo indígena parou naquela localidade? O que tinha de fontes ali? O que tinha de alimentação naquele local? Informações da geografia para a história. Fechamos aí? Nesse vídeo vocês estudaram o trabalho historiador e também o trabalho de outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento junto com o historiador. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!